tudo certinho? Todo mundo entendeu? Pode cair na prova concentração de oxigênio. Pode cair na prova FO2. Pode cair na prova intubação, o cuff. Lembra? Pode perguntar, Liliana. Estou aqui para isso. Pode perguntar. Boa tarde, Ana. Pode perguntar. Quem tiver dúvida do sistema respiratório, pode perguntar. Aí a gente vai daqui a pouquinho para o sistema urinário, tá? A gente vai falar de outras sondas agora. Boa tarde, Rayane. A oxigenoterapia que vai em água destilada contra quiostomia? Não, Lilian. Vai com a tráqueo e vai com o nebulizador. Lembra que eu falei que aquele que sai a fumacinha, não água filtrada? Tem uma pegadinha aí, Sempre água destilada. Não é água filtrada, não é água de torneira, nada. É água destilada. A função da água destilada é porque ela é estéril. A água filtrada não é estéril. Tá? Então, aqui, o que a gente usa o umidificador? A traqueostomia, a máscara de nebulização e a própria inalação, né? A gente também usa. Tá? As cores da régua dos gases medicinais: verde, oxigênio, amarelo, nossa, me deu um branco. Ar comprimido, lembrei. Ar comprimido amarelo. E o cinza, o vácuo. Tá? Vou repetir: verde sempre. Viram que os dispositivos são sempre verdes? Fazer com que a gente não erre, né? Sempre amarelo o ar comprimido e o verde o oxigênio. E o cinza é o ar de vácuo, que vai ajudar a aspirar o meu paciente. Tá? Não são todas os dispositivos de oxigênio. Por exemplo, um catéter nasal pode ligar lá no oxigênio sem água e seco, tá? Professora, eu tive a mesma dúvida que a Liliana. Você pode repetir? Vamos lá, ó, o que a Liliana falou, o único oxigenoterapia que vai água destilada é com a traqueostomia? Não. Então, a resposta aqui é não. Por quê? Porque a traqueostomia é que vai água destilada e a máscara de nebulização, que é aquela que sai um monte de fumacinha, vai com o umidificador. Deixa eu abrir aqui aqueles slides que a gente estudou. Peraí. Tem, ó. Material de consulta. Vamos colocar lá de novo para ficar tudo claro, para vocês não se confundirem. Abrindo aqui, tá? Brenda, que eu já volto aí para vocês. Boa tarde. Peraí, tá
certinho aqui, tá? Ah, já me responderam aqui, ó. A Luciana vai dar aula para eles, preciso arrumar. Então, vocês terão aula no dia 24. Quase abrindo. O arquivo é grande, vai demorar um pouco. Deixa aqui pronto. Quando abrir, ele vai abrir para mim. Vamos ver se tem mais perguntas. Na questão da atividade que fala de água filtrada, por isso coloquei falso. Sempre água destilada. Isso mesmo. Não pode ser filtrada, nem água de torneira, nada. Tá? A água que vai tem que ser destilada ou filtrada. Isso aí, destilada. Tem que ser estéril. Nada de água de torneira. Nada de filtro. Filtro tirou impureza, mas ela não é estéril. Tá? Agora aqui abriu, ó. Vou colocar aí para vocês. Vamos lá. Outro detalhe, viu, gente? Oxigênio aqui. Outro detalhe. Não é todos os dispositivos que vai a umidificação, né? Deixa eu ver se eu acho a figurinha aqui, ó. Esse slide mostra aqui, ó, a real necessidade, ó. Ó, tá vendo esse dispositivo aqui, ó? É onde a gente vai colocar água destilada, tá? É aqui que vai conotar lá na traqueostomia. Beleza, pronto. Entendi. Qual outro dispositivo que a gente usa? Esse ou... E, ó. Tem uma fotinha, deixa eu ver onde tá só. Eu acho que esse aqui, deixa eu ver. Não, esse aqui é o halo. Vê? Acho que é aqui. Aqui, ó. Ou esse aqui, ó. Esse aqui é muito usado também, ó. Que tem até duas linhas, conseguem ver, ó? Linha inferior e linha superior, para quê? É a marcação da onde pode ter a água no mínimo e a água no máximo, tá? Então, aqui é a água destilada, tá? E aí a gente pode conectar o oxigênio aqui do lado, ó. Tem uma pontinha verde aqui, ó. Que a gente conecta esse circuito, que são as extensões, ó, aqui em cima também. A gente pode colocar aqui do lado, tá? Então, em que local que a gente pode montar um oxigênio com um umidificador, né? Nessa máscara aqui, ó, por exemplo, onde tem o neném, essa, ó a extensão, aquela extensão grande que eu mostrei, que é a máscara de nebulização, onde vai sair umas fumacinhas aqui do lado, e a traqueostomia. Olha aqui, ó. Serve como veículo de administração de medicação inaláveis e umidificar vias aéreas superiores. Umidificar, então, tem a água destilada, tá? Deixa eu ver se tem algum outro. Aqui, tráqueo. Ó, o halo, que a gente fala muito, o UDI, que hoje usa muito no Covid, a gente vai usar só nessa tenda aqui, ó, essas de acrílico. Lembrando, criança. Adulto não utiliza. Utiliza um oxigênio seco. Por quê? Não está nada no nariz do paciente, está um capacete de oxigênio. Então, a incidência de
ressecar aqui a narina é muito menor, certo? Agora aqui não, bebê é outros 500. As duas tendas aqui sempre vai ter o umidificador, tá? Ó, esse aqui a gente também não usa, que é o da incubadora lá do bebê, ó. Liga o oxigênio seco e vai circular dentro da incubadora, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Só máscara de nebulização, inalação e trago. Isso mesmo. Professora, a água que vai tem que ser destilada ou filtrada? É destilada. Um detalhe, gente, validade dessa água, 24 horas. Tá? Se acabar, a gente repõe. Mas se passou de 24 horas, precisa trocar essa água. Tá? Deu para entender? Tranquilo aí? Posso colocar então de eliminações? Alguém está com dúvida aí? Não. Uma questão lá que era falsa porque tinha água filtrada, né? Quem fez o questionário viu. Vou colocar então as eliminações, tá bom? Se tiver dúvida, pode colocar aí no chat. Ainda que não está ativado aqui. Agora sim. Então, eliminações urinárias e intestinais. O sistema urinário aqui tem o objetivo de remover impurezas do rim e manter o balanço hídrico do corpo. A gente vai falar bastante de balanço hídrico hoje, tá? As eliminações ou esvaziamento da bexiga é uma necessidade fisiológica. Te deu vontade, você vai lá no banheiro e faz xixi, né? Então, conforme você toma água, você toma líquido, você tem que eliminar na mesma proporção. Um adulto saudável elimina, em média, 1.500 ml de diurese por dia. Isso aqui é uma estatística. Uns eliminam mais, outros eliminam menos, outros não eliminam. A gente vai entender o porquê que não elimina, tá? Então, alguns fatores que influenciam aqui a produzir a diurese, né? A urina. Primeira coisa, a idade. Quanto mais idoso, menos diurese ele faz. E você pergunta assim para mim, professora, mas a minha avó vai no banheiro todo dia, toda hora, todo minuto. Ela vai, mas não despreza a quantidade necessária da diurese, tá? Então, ela vai ter uma diurese diminuída com maior necessidade de ir ao banheiro. Ingesta de líquidos, óbvio. Se eu não tomo líquido, eu não faço xixi. Né? Doenças do sistema crônico, né? Doença renal crônica. Alta ingesta de sódio, o sal. Muitos de vocês, tenho certeza disso, que pega lá um saquinho de sal, ao invés de temperar a salada toda, tempera o seu prato, um saquinho ou mais de sal.
né? Então, a ingesta de sódio aqui vai ser prejudicial para a liberação da diurese junto com a ingesta de líquidos. Uso excessivo de medicamentos, o principal que eu coloquei aqui são os anti-inflamatórios. Anti-inflamatório costuma reter líquidos e não deixar o paciente ter a eliminação, desprezar a diurese, seja ele qual for. Nimesulida, Flanax, Dorflex, né? Qualquer anti-inflamatório aqui. Os corticoides também entram nessa classificação. E aqui só para a gente lembrar, aula de anatomia, né? Que, claro, a gente tem 2 rins, que a função da uretra masculina é diferente da feminina, né? Qual a função da uretra feminina? Ah, professora, despreza a diurese. E da uretra masculina, qual é? Quero ver. Estou esperando no chat. Se errar, eu vou falar com a professora. É a Miriam que deu aula? Se for, vou mandar mensagem para ela agora. Todo mundo está dormindo ou fingiu demência. Eliminar a urina e ejaculação. Desprezar a diurese e o caminho para os espermatozoides. Desprezar a urina e ejaculação. Ah, entendi. Ah, bom, achei que estivesse dormindo. Passagem do sêmen e da urina. Perfeito. Isso aí. Então, o homem é diferente da gente, né? A gente só despreza a diurese. Gente, pelo amor de Deus, não vão cometer uma gafe que o neném sai pela uretra, tá, gente? Só que não, pelo amor de Deus. O neném sai pelo canal vaginal, tá? Misericórdia. Uretra é só diurese, né? Hashtag fica a dica. Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, que eu ouço isso direto. Ah, então, professora, o nenenzinho, então, ele sai pela uretra, né? Ah, tá. Lembra da aula de anatomia? Canal vaginal e uretra, clítoris, pequenos e grandes lábios. Então, a eliminação ou o esvaziamento da bexiga. Ver se tem mais. Liliana, se o canal da urina é diferente, por que os ginecologistas pedem urina? Ah, peraí. Por que o ginecologista pede sempre urinar após o ato sexual? Para ajudar a manter o pH vaginal, tá? E por que, Liliana, já pegando o seu gancho aqui, por que os meninos precisam desprezar a diurese após o ato sexual? Para a gente manter o pH vaginal. E para os meninos, lavar o canal para limpar. Deixa eu escrever mais. Na uretra é para retirar esse excesso. Deixa eu ver o que o Gustavo escreveu, para eliminar espermatozoides que ficaram na uretra. Acho que limpar, a Vera falou. Tá. Olha só. Quando terminou o ato sexual, concorda comigo que ficou resíduo de espermatozoide ainda dentro da uretra masculina? Então, além dele limpar, ele vai alterar o pH da uretra. Com isso, não causa infecção tanto nas meninas e nem nos meninos. Tá? Então, é para lavar mesmo. É para desprezar o restante do espermatozoide e alterar o pH, que o espermatozoide é ácido, para manter o pH base, que é aquele que não causa acidez na uretra. Tá? Beleza. Vamos lá.
Peraí. E então, a eliminação ou esvaziamento da bexiga é uma necessidade fisiológica, como nós falamos agora há pouco. Portanto, algumas patologias ou procedimentos são indicativos de realização de cateterismo vesical, de alívio ou de demora. Tá? Vou colocar aqui no chat, ó, que nós temos também a abreviação. Catéter vesical de demora ou sonda vesical de demora é a mesma coisa. Catéter vesical de alívio ou sonda vesical de alívio. A mesma coisa. Catéter vesical de demora de 3 vias ou sonda vesical de demora de 3 vias, é a mesma coisa, e UriPen. Esses são os catéteres que nós vamos estudar hoje, tá? Então, catéter vesical de demora, sonda vesical de demora, catéter vesical de alívio ou sonda vesical de alívio, catéter vesical de 3 vias ou sonda vesical de 3 vias e UriPen, tá? Então, essas são as abreviações que a gente vai ter. E eu falo, cuidado para não confundir com as sondas da alimentação, né? Cuidado, uma letrinha muda tudo a configuração aqui. Então, grifem aí num caderno, onde vocês estão anotando, enfim, né? Deixa sempre aqui frisado que essa é de eliminar. Estou desprezando diurese, né? Então, e o outro eu estou alimentando ou deixando a sonda aberta, seja lá ela qual for, tá? Espera só um pouquinho, gente. Coordenação mandando um aviso aqui. Vamos lá. Então, por que a gente passa esses tipos de sondas? Então, primeiramente, cálculos, tumores, estenose da uretra, que é um estreitamento da uretra. Cirurgias da região pélvica por mais de 2 horas. Repetir qual? Kelly? As sondas? É isso? Repito. Catéter vesical de demora ou sonda vesical de demora. Catéter. Esse não é o duplo J. A gente vai falar daqui a pouquinho, Liliana, do duplo J, tá? Catéter vesical de alívio ou sonda vesical de alívio. Catéter vesical de demora de 3 vias. Ou sonda vesical de demora de 3 vias. E o UriPen, tá? O duplo J é um procedimento cirúrgico. Então, aqui, uma cirurgia na região pélvica por mais de 2 horas. Por exemplo, parto cesárea. Um parto que vai demorar que o paciente saia da sala cirúrgica, né? Por quê? Às vezes ela tem muita diurese para apresentar e não consegue desprezar porque ela está sedada, né? Incontinência urinária, perda involuntária aí da diurese,
retenção ou paralisia vesical, né? Dependendo aí da hipertrofia da próstata, se fosse um menino, né? A gente vai conseguir ver isso. Bexiga neurogênica, é a falta de controle do esfíncter urinário, causando aí uma lesão, né? Que foi causado pela lesão medular ou do sistema nervoso central. Essa abreviação aqui, ó, sistema nervoso central, tá? Ver se vocês estão vendo, não. Então, aqui, ó, nós temos 2 tipos de sondas. É a sonda de Foley, que é essa, é o que eu falei lá. É a sonda vesical de demora. Demora, porque demora para sair do paciente. E ela tem 2 vias, ó. Daqui a pouquinho nós vamos entender o porquê dessas 2 vias. Ela é de látex, tá? Ela é estéreo. Então, é a famosa sonda Foley, que a gente vai usar para a sonda de demora. Essa que está aqui, ó, que eu grifei aqui, ó. Beleza. E a sonda Naleton Pro, ela é totalmente diferente do material dela. Ela só tem uma saída e uma entrada. E ela é transparente. Então, essa é a sonda vesical de alívio, tá? A primeira Foley é de demora. A segunda Nalaton é de alívio. Todas são desses materiais. Esse aqui é de um plástico duro rígido. E esse aqui é de látex, que é a sonda vesical de demora, tá? Aqui eu só coloquei para vocês verem um desenho pequenininho, mas dá para a gente entender, são as cores. Cada cor significa um número, tá? É do catéter vesical de alívio. Por que alívio, professora? É a coleta de urina de forma estéril ou esvaziar a bexiga em curta permanência. Eu passei a sonda lá na uretra do paciente, esvaziou toda a bexiga, eu vou lá e saco a sonda do paciente, ele fica sem sonda. Por isso que é de alívio. Ufa, aliviou agora. Pronto. De demora, porque o paciente vai demorar às vezes até dias para tirar a sonda, tá? Então essa é a diferença do alívio e de demora. E esses são os coletores. Nós temos o sistema aberto e o sistema fechado. Lembrando, gente, tudo que a gente fala assim, sistema fechado. Quanto mais fechado for, melhor, que ele vai ser estéril. Não vai contaminar o meu paciente. Então, vocês vão ouvir muito em sonda. Lembra lá daquela sonda que nós falamos, da sonda nasoenteral? Ela também vai ficar num sistema fechado, tá? Igual o curso que vocês fizeram lá da bomba de infusão. Não sei se todo mundo conseguiu fazer, mas a pessoa que descreve lá o áudio, ela fala que é um sistema fechado. Por quê? Eu não tenho tanto contato com o que tem aqui dentro. Então, essa aqui é o que mais vocês têm no reservatório, que a diurese vai cair nesse saquinho e dá para mim avaliar o quê? A coloração da diurese, quantos ml ele teve e se tem algum fragmento na diurese. O que é esse fragmento? A diurese aqui está com coloração com sangue. A diurese está aqui com a coloração de pus. A diurese dele está tão clara. O que está acontecendo?
acontecendo? Que eu não estou vendo nem direito. Então, a gente vai conseguir visualizar e... Tá vendo esse grampinho que tem aqui embaixo azulzinho, ó? Se a gente abrir, colocar desse lado, que é do lado direito da tela de vocês, a diurese vai ser escoada. Então, eu não vou precisar mexer no sistema lá em cima do meu paciente. E sempre esse sistema que vai ficar fechado e eu vou desprezar toda a diurese aqui embaixo. Que é diferente desses dois outros que não tem a saída da diurese. Percebe? Então, esse aqui eu tenho um saquinho, onde eu tenho uma linha aqui, onde eu vou amarrar. Encheu, provo, tem que trocar. Essa aqui é o que a gente usa no UriPen. A conexão, a gente vai conectar o preservativo aqui e vai conectar lá no nosso paciente. Então, uma vez que encheu esse dispositivo, eu vou ter que tirar tudo e jogar fora. Agora, esse aqui não. Esse é o que a gente vai usar mais no sistema fechado, que é a sonda vesical de demora. Tá vendo esses grampinhos que tem aqui em cima? Ó? A gente vai fixar lá na grade do paciente. Vai ficar pendurado à beira-leito, tá? Quem passa a sonda? O enfermeiro. Quem é que vai abrir todos esses materiais para mim? Vocês. Então, o que a gente vai usar? Um kit cateterismo. Então, já vem pronto esse kit, que vem com uma pinça Kelly, uma cuba rim, uma cuba redonda e um campo fenestrado. O que é campo fenestrado? É um campo desse verdinho que está aqui do lado, porém com um buraco no meio, onde a gente vai colocar esse círculo que está aberto no tecido, lá na genitália do nosso paciente. As cubinhas redondas são essas, ó, pequenininhas. E olha como vem a sonda. Ensacada, né? E aqui tem o outro formato da outra sonda também, tá? Vamos usar o catéter de Nelaton, que é a sonda uretral, é aquela de alívio. Xilocaína em gel, que toda sonda nós vamos passar uma xilocaína. Luva estéreo, aqui tem que ser luva estéreo. Gases estéreis também. O antisséptico, que normalmente é o clorexidina aquosa. Clorexidine é um produto que parece um sabonete líquido, tá? Que tem ação também de matar todas as bactérias que estão ali na pele. Recipiente de coleta da urina, se precisar. Se precisar coletar a urina, tá? O saquinho coletor, se for para um sistema aberto. E, claro, os EPIs. Máscara, óculos e a luva estéreo, tá? Então, tudo isso eu vou ter que abrir numa mesa cirúrgica. E eu vou ter que abrir sem contaminar esses materiais para o enfermeiro realizar o procedimento, tá? A gente vai ter aula de clínica cirúrgica, vocês vão ver que todos os materiais que forem abertos aqui, eu não posso encostar na mesa. Eu tenho que estar pelo menos 30 centímetros de distância dessa mesa onde tem todo o material estéril, tá? E aqui, olha lá. Nós temos o catéter, que é o cateterismo vesical de demora, ou sonda vesical de demora. Tanto faz. Eu coloquei lá no chat, tá? Ela tem o esvaziamento da bexiga, o controle hídrico, tudo que entra e tudo que sai. É utilizado com a cirurgia com maior tempo, né, ou acima de 2 horas, e tem
permanência longa. Então, nós temos vários tamanhos, é conforme a uretra do paciente. E eu vou ter também o cuff igualzinho da gastrostomia que a gente viu e da cânula também, tá? Então, professora, sempre lembra, ó, as duas vias, uma é para introduzir aquele saquinho coletor lá da sonda vesical de demora, e a outra onde eu vou colocar a seringa para insuflar o cuff. Olha aqui, ó, e também, ó, catéter vesical de demora, ó, tudo tem o cuff. E quantos ml eu vou saber para aspirar? Sempre vem do fabricante, nessa via, quantos ml você vai insuflar de ar para a bolinha crescer. Lá na bexiga do paciente. Tem a mesma função de não sair a sonda, tá? Então, eu acho que eu não tenho nenhuma, assim, para vocês visualizarem. Deixa eu ver se aquela anterior dá para ver. Eu mostrei para vocês. Ah, não dá. Está muito pequena a escrita deles. Ó, mas essa aqui está um pouquinho melhor, ó. Aqui, ó. Vem escrito aqui, ó. Nessa via. Quantos ml que a gente vai injetar para o cuff crescer.